Tudo tranquilo. Olá, pessoal. Eu sou Ronaldo Vitória, sou o fundador e o CEO da Ágil Escola de Negócios. Estamos aqui hoje com mais um painel, hashtag aí, a nona entrevista Ágil de Negócios. E o nosso tema de hoje promete, é um tema aí bastante interessante, né? O tema é cobranças abusivas e indevidas e como lidar, né, e se prevenir com elas. E, para tanto, convidamos aqui o doutor Ricardo Scarmato, da Scarmato Mazzolin Advogados Associados. Já já eu vou passar aí a palavra para o nosso convidado especial desse fim de tarde, o doutor Ricardo Scarmato. Ele, com certeza, aí vai dar uma aula sobre esse tema aí para nós, tá legal? Para quem não me conhece aí, eu tenho 35 anos de mercado empresarial, atuando aí, em especial, os últimos anos, né, os últimos 10 anos, no ensino, no segmento de educação, ensino superior. Sou o fundador do nosso canal Connect Business de Networking Colaborativo, né? Inclusive, mandar um abraço aí para o pessoal lá do Connect Business, pedir para a produção aí acessar o canal, para colocar o pessoal aí para acompanhar. E essa experiência, ela me dá um pouquinho de autoridade, um pouquinho de respaldo para estar aqui hoje, justamente mediando, né, esse painel da entrevista ágil de negócios com o Dr. Ricardo Scarmato, né? Então eu tenho um pouquinho dessa autoridade aí para poder estar aqui, tá legal? Eu gostaria, né, de aproveitar aqui a oportunidade antes de abrir aqui a palavra, né, para o nosso convidado especial desse fim de tarde, agradecer ao público que acompanha aí a Ágil, seja nessa transmissão ao vivo aqui pelo Facebook da escola, ou mesmo, né, para quem acompanhar esse vídeo depois, né, essa gravação, lá no nosso canal do YouTube, Ágil Escola de Negócios, ou no LinkedIn, no Instagram, esse vídeo estará disponível. Então, ó, nós, né, a escola e também o nosso convidado, agradecemos aí a presença, a audiência de vocês, tá legal? E para finalizar, antes de começarmos aqui essa entrevista ágil de negócios, eu gostaria, como de costume, nesse painel da entrevista, agradecer aos nossos dois parceiros desse painel especificamente, nossos dois patrocinadores. Quero agradecer lá ao empresário, né, o executivo Marcos Pazin, lá da empresa Saúde One, o RP da Saúde, e também agradecer ao Davi Mota lá, né, o empresário Davi Mota também, o diretor, sócio-diretor da empresa Marca Protegida. Então vejam aí, um parceiro especializado na parte do RP da saúde e outro na parte do registro de marcas e patentes. Maiores informações aí, eu vou transmitir aqui o telefone, né? 11 São Paulo, 3819 2734 ou 11 94739 3547. Esse telefone a Ágil disponibiliza para passar, encaminhar para esses parceiros eventuais temas aí pertinentes, tá legal? Então, feito aí esse agradecimento, né, inicial, também quero reforçar e agradecer agora sim ao nosso convidado de hoje, o doutor Ricardo Scarmato, né, da Scarmato Mazzolin. E, doutor Ricardo, bem-vindo. Agradecemos aí imensamente a sua atenção conosco da Ágil Escola de Negócios, por ter aceitado aí, né, participar dessa entrevista, trazer um pouco do seu conhecimento para o nosso público, que eu acredito seja formado não só por empresas, mas também por consumidores, né, no caso do nosso tema de hoje. E eu gostaria de iniciar, então, pedindo para que o senhor se apresente e fale um pouquinho também, apresenta aí o escritório, por gentileza. Boa tarde, Ronaldo. Eu que agradeço o convite da Ágil, né? Essa escola aí que vem inovando nas plataformas de negócios. Eu agradeço muito o convite. Eu sou advogado já há 20 anos. Nosso escritório, Scarmato e Mazzolin, ele atende preferencialmente empresas, pessoas físicas, voltado para o direito trabalhista, direito do consumidor, direito civil em geral, né? A gente só não trabalha realmente com o direito criminal. Mas, e com essa oportunidade de estar falando aqui hoje para vocês do canal e da Ágil Escola de Negócios, né, a gente pode abordar um pouquinho essa questão do direito do consumidor, que é uma matéria muito interessante, né, que faz parte do nosso dia a dia
Muitas vezes a gente se depara com situações, não sabemos quais são os nossos direitos, e dentro da nossa entrevista de hoje, acho que vai conseguir abordar um pouco disso tudo, né? Exatamente, perfeito, doutor Ricardo. Lembrando aí para o pessoal que está chegando agora, né, que o nosso tema é cobranças abusivas e indevidas, como lidar e se prevenir. Então, né, eu quero convidá-lo aí para começarmos, né, essa Uhum. mediação, esse bate-papo aí no caso, né, essa entrevista. E para isso eu quero começar aí fazendo uma pergunta inicial para aquecer Tá. aí os motores, tá legal? Olha só. Uhum. Eu fico, né? E aí eu vou fazer, logicamente, algumas perguntas, até como consumidor, apesar de ter uma microempresa, né? Também ser um empresário e estar Sim. sujeito a esse tipo de situação, porque nem sempre acredito seja proposital, né? Mas Uhum. eu vou também fazer algumas perguntas aqui como consumidor. E eu fico com a seguinte curiosidade, né? É grande a quantidade de cobranças abusivas, né? Ou indevidas ao consumidor? É muito grande esse volume. É grande sim, Ronaldo. Infelizmente, né, é uma prática que vem aumentando no mercado, né? Porque você veja que muitas empresas hoje elas têm um serviço de cobrança, mas também terceirizam um serviço de cobrança, né? Então, ou muitas das vezes também elas vendem essa dívida que elas têm para as empresas de cobrança. Então, não tem algumas empresas não têm esse cuidado de acompanhar essa cobrança que essas empresas terceirizadas fazem com o consumidor, né? Então, é aí que acontecem os abusos, né? É aí que acontecem os abusos. Agora, só voltando um pouquinho, aproveitando que você falou que você como consumidor, mas que você também é uma microempresa, mas as empresas também são consideradas consumidoras perante o Código de Defesa do Consumidor. Isso é muito importante. Então, só para a gente iniciar, assim, o pessoal que não conhece muito, para entender como é que funciona, para você ser considerado um consumidor, você tem que ser o destinador, o final daquele produto ou serviço que você está adquirindo, né? Então, se você é uma empresa, está adquirindo um computador para trabalhar no seu negócio e tal, e é para uso próprio mesmo, então você é considerado um consumidor. E aí, assim como a pessoa física, né, dos produtos e serviços que ela adquire. Perfeito, muito bom. Olha aí, já um belo esclarecimento aí para quem tem menos conhecimento na área e realmente, né, avaliando a sua explicação e nem sempre eu acho que a empresa acaba se colocando também na condição de um consumidor, porque a gente imagina, como eu imaginei aqui agora erroneamente, o consumidor sou eu lá enquanto pessoa física, né? Na realidade, não. É, O consumidor é quem adquiriu aí o produto ou serviço, no caso, não importa se é uma pessoa física ou uma entidade, né, uma pessoa jurídica, ela também ela vai ter os mesmos direitos, é isso? é isso. Não importa se ela é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. O importante é que o produto ou serviço que ela adquiriu é para a finalidade dela de uso próprio, né? Então, ou da empresa ou da pessoa física, né? Você não pode pegar, por exemplo, você não vai pegar um produto, um insumo de uma empresa ou de uma indústria para fabricar alguma coisa para revender. Aí você já não é mais consumidor. Aí você vai entrar na área do direito civil. Aí são as relações contratuais, né, de empresa, as relações de contrato, aí você vai para outra área. Sim, entendi. Entendi, doutor. Até quebrando um pouquinho aí, né? Até preparei aqui algum material, algumas perguntas iniciais, né, para lhe fazer Ok, aí, que eu acredito que sejam dúvidas do público em geral. Mas eu acho que seria sem legal, problema. então, o doutor dar uma conceituada básica que seja. Nós estamos falando de um tema que são cobranças abusivas ou indevidas, né? Tá, Conceitua um pouquinho para nós cobrança abusiva e cobrança indevida. tá. A cobrança, na verdade, a cobrança ela é permitida, né? A empresa ela pode fazer a cobrança, né? Você fez um contrato com a empresa, você comprou um produto, um serviço, você tem um determinado dia para pagar aquele que você acordou com a empresa. No dia seguinte do vencimento, se você não pagou essa empresa, a empresa pode entrar em contato com você para te cobrar isso, tá? Ela tá legal, não tem problema nenhum fazer isso. O problema é quando ela usa disso com práticas abusivas e indevidas, né? Abusivo e indevido seria já, vamos dizer, o código não diferencia isso, né? O Código de Defesa do Consumidor,
ele não diferencia abusivo e indevido, é abusivo, é ilegal, inclusive até crime, né, perante o Código de Defesa do Consumidor. Depois a gente pode abordar isso mais lá na frente, que tem um artigo só específico só para isso. Mas você praticar essa cobrança de uma forma ilegal, que, por exemplo, ela configure uma prática abusiva perante o Código de Defesa do Consumidor, isso realmente é uma coisa ilegal, que não pode, e aí você está sujeito às penas da lei. Ok, tá entendido, muito bom. Doutor, uma segunda pergunta, né? O consumidor, ele acaba de alguma forma gerando, no caso, esse tipo de situação para ele próprio, no caso, assim, por meio de comportamento ou de alguma prática? Eu gostaria de ouvir aí a sua visão, a sua opinião, né? Caso sim, por quê? Uhum. Eu não vejo nenhuma conduta do consumidor que possa levá-lo a ele sofrer essa prática de cobrança abusiva, né? O nosso Código de Defesa do Consumidor no Brasil, ele foi instituído em 1990, realmente para estabelecer e regular as relações de consumo, mas ele só fala da parte do consumidor. As empresas não entram nesse código, né? Como consumidoras, como que sofrem alguma coisa. É diferente, por exemplo, se você pegar o direito francês, ele tem o código dele é um código de relação de consumo, né? Então aqui não existe uma relação de consumo voltada para empresas no caso de quem está atacando a legislação, né? É só no caso do consumidor mesmo. Então tudo que o Código de Defesa do Consumidor ele pactua todas as situações em que o consumidor pode sofrer com os abusos e com, enfim, inúmeras situações que as empresas fornecedoras de produtos e serviços podem ocasionar, né? Então, nesse caso da sua pergunta, o consumidor realmente ele não vai dar causa a nada, né? Ele pode ser cobrado, né? Dentro, por exemplo, de segunda a sexta-feira no horário comercial, ele não pode ser cobrado à noite, ele não pode ser cobrado finais de semana, feriado, né? Receber ligações abusivas, indevidas, ele não pode ser coagido a pagar a dívida, ele não pode ser ameaçado, por exemplo, olha, se você não pagar, eu vou colocar seu nome no SPC e no Serasa, né? Ó, se você pede para alguém aí te emprestar o dinheiro, que senão eu vou te sujar o seu nome, né? Essas coisas, esse jargão popular que a gente ouve, né? Vou sujar o seu nome. Essas práticas da empresa de cobrança, isso não pode acontecer, né? Olha, interessante, né? Interessante. Realmente é uma aula, né? Porque parece que é coisa simples, mas deve ser simples para o doutor Ricardo aí, que é especialista, mas realmente nós, consumidores em geral, nós não conhecemos tanto assim os nossos direitos, né? Na realidade, acho que acaba Uhum. passando muita coisa. Por exemplo, o doutor colocar aí essa questão das cobranças, né? Que são devidas, né? Vamos colocar assim, são corretas, mas elas são praticadas de forma abusiva ou indevida, aos finais de semana, por exemplo, à noite. Ninguém pode ligar para você, acredito, então, pela explicação, depois de um determinado horário à noite. Ninguém pode ligar 11 horas da noite para cobrar, ou ficar mandando Isso. mensagem, né, no domingo, por exemplo. É mais ou menos nessa linha também, existem Isso. regras. Porque isso perturbaria o seu sossego, perturbaria o seu descanso, perturbaria a sua família, né? Até perturbaria o seu trabalho ou o seu estudo, né? Não importa. Então, esse tipo de coisa é punível com uma ação, por exemplo, de danos morais contra essa empresa que está causando isso em você, né? Essas práticas abusivas, né? Por exemplo, tem uma situação que a secretária da faculdade chega lá, vai lá no horário de aula, abre a porta lá, pede licença para o professor e chama um aluno, e aí começa a conversar com o aluno ali em tom meio alto, dizendo que ele tem que pagar a mensalidade, que se ele não pagar a mensalidade, vai ficar difícil para ele e tal. Enfim, essa situação não pode. Né? Essa situação realmente Porque é não pode. constrangimento, né? Gera um É constrangimento de alguma forma. constrangimento. É constrangimento. E para você ter uma ideia, o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê pena de detenção nesses casos. É um crime, ou seja, você pode impetrar
para que o judiciário verifique essa situação, e isso pode virar um processo crime. E, doutor, nesse caso especificamente, é importante que a vítima, né, vamos colocar assim, Sim. ela tenha evidências no caso ou testemunha? Sim, você tocou a sua pergunta é muito importante, porque também as pessoas elas escutam muito, né, veem muito comentários em TV, leem muitas coisas nos buscadores da internet, mas não sabe o que precisa para você ir para frente com essas questões todas, né, dessa abusividade que você está sofrendo. Então é muito bom você sempre guardar as mensagens, né, que você troca com o seu fornecedor, com a empresa que te vendeu, ou alguma reclamação de algum serviço que foi mal prestado. É muito bom, é muito importante você guardar essas mensagens. É importante também você quando você liga para essas empresas e faz uma reclamação sobre uma venda, um produto que não chegou, ou um cancelamento que você quer fazer, eles te passam um número de protocolo. Isso é muito importante. Porque com esse número de protocolo, você consegue depois levantar essa ligação que você fez para ficar comprovado aquilo que você falou e comprovado que a empresa também te prometeu, né? Então, isso é muito importante. Então, ter uma testemunha também no caso de uma compra presencial que não deu certo ou qualquer coisa nesse sentido, né? Que a gente tem que entender o seguinte, que a relação de consumo é uma relação baseada na confiança, né? Então, só que o consumidor, por que foi instituído o Código de Defesa do Consumidor? O consumidor é uma parte vulnerável nessa relação, porque ele não detém ferramentas para saber se aquele produto que foi fabricado correto, se aquilo que está aparecendo no produto está certo, se a informação do rótulo está ok. Então, ele confia naquilo quando ele adquire um produto, né? Então, ele não tem, ele é hipossuficiente. O que é isso? Ele não tem capacidade técnica, nem muitas vezes financeira, para brigar com uma empresa dessa. Então, isso é uma relação realmente, por exemplo, eu chego numa loja e vou comprar uma TV, né? Então, eu chego lá, vou comprar uma TV, eu estou lá admirando a TV, vem um vendedor, começa a me explicar, então eu vejo que tem um risco na TV. Aí o vendedor fala, não, esse risco não tem nada, essas TVs são assim mesmo, é porque a loja aqui tem uma interferência, mas quando o senhor levar a sua TV para sua casa, o senhor vai perceber que vai estar tudo certo. Então, aí eu trago essa TV para casa e essa TV ela continua com o mesmo risco, ou seja, eu confiei, né, no vendedor, porque a gente tem que confiar nas pessoas, a gente confia, né, naquela pessoa que, querendo ou não, tem a capacidade técnica para falar sobre aquele produto, né, mas eu fui enganado, né? Então houve aí eu fui lesado no meu direito. Então o código vem realmente para salvaguardar essas situações. E aí, com isso, aí, por exemplo, nesse caso específico, você tem lá alguém que foi com você na loja, né? Você tem, depois você ligou para o serviço de atendimento ao consumidor, gravou a ligação. É bom, é sempre importante o consumidor se prevenir, se municiar com o máximo de provas possíveis para quando ele chegar na justiça, ele está realmente 100% amparado com o seu direito. Muito bom, excelente. E aí eu fiquei curiosidade. As mensagens trocadas via WhatsApp, né? Que o WhatsApp se tornou um sistema de comunicação rápida, bastante usual. Isso também tem valor como uma evidência? Sim, sim. Hoje em dia, né, não há como a justiça negar mais que nós estamos na era digital e todas as nossas conversas hoje são por mensagens, né? Então, você tirando o print da tela, salvando essas mensagens, né, para uma eventual discussão judicial, isso é muito importante e tem uma validade como qualquer outra prova. Ok, ótimo, ótimo. E outro ponto aí também, entre tantos aí importantes que o doutor Ricardo comentou, eu fiquei aqui pensando o seguinte, o tal protocolo, né? Na realidade, com a tua explicação, doutor Ricardo, fica clara a importância do protocolo. E muitas vezes, e eu me coloco nesse erro também, nós não anotamos, né, o protocolo por questão, talvez, aí de... não vou falar preguiça, que na verdade não é isso, é o senso comum, né? Falar assim, anotei, a pessoa até atendente às vezes até fala, ó, você quer que anote, você quer anotar, quer que envie por e-mail, aí quando é assim ainda a gente fala, pede, manda por e-mail, mas muitos, na verdade, falam, pode falar, e anotou e não anotou nada,
e o protocolo é algo tão importante depois para o consumidor poder aí levantar, né, esse processo. E, assim, eu queria já emendar também em cima desse comentário. O doutor sabe dizer, no caso, se existe algum tipo de auditoria, né? Por exemplo, as empresas, elas fornecem protocolo, porque, na realidade, a lei exige que o sistema delas emitam esse protocolo. Existe algum tipo de vulnerabilidade, né? Para, assim, eu tenho um protocolo, mas a empresa dizer depois que não tem ou não? Isso é casadinho. Não, se a empresa alegar, porventura, na ação judicial, por exemplo, na sua defesa, dizer que não tem o número do protocolo, é, ela não conseguiu provar o que ela precisava provar, né? Porque se o consumidor está alegando aquele vício ou aquele fato que ocorreu com um determinado produto ou serviço, cabe à empresa provar o contrário, né? Se ela não teve a diligência de guardar o número de protocolo, ela não tem um sistema desse, né? Ela vai sofrer as consequências judiciais disso, né? A gente realmente não anota, só voltando aí um pouquinho, a gente não anota, né? O número achando que não serve para nada, mas fica a dica, então, para que tudo que você for reclamar, você anotar esse número de protocolo, isso, na verdade, valida que você fez uma reclamação, porque é importante, né, que a gente tente amigavelmente resolver essas situações das relações de consumo, né? Tentar até para dar oportunidade, porque a gente sabe que tem muita empresa séria que quer resolver o problema do cliente, né, e do consumidor, mas tem muita empresa que não é séria. Mas para essas empresas sérias, a gente tem que dar a chance delas resolverem. Então, para isso, é muito bom você ligar, anotar o número, fazer essa diligência sua pessoal, né, de ter isso aí, porque a gente guarda hoje em dia você tem mecanismo para guardar vários documentos online, nas nuvens, enfim. E com isso você se previne desse problema seu não ser resolvido, né? Muito bom, muito bom. Olha aí, pessoal, grandes dicas aí dadas pelo Dr. Ricardo Scarmato, nosso convidado especial de hoje para discutir o tema cobranças abusivas ou indevidas, né? Como lidar com essa situação. O Dr. Ricardo aí, para quem está chegando agora, é do escritório de advocacia, né? O Scarmato Mazzolin, Advogados Associados, e está dando uma aula aí para nós a respeito desse tema que envolve direito do consumidor e esse tema aí de cobranças abusivas. Doutor Ricardo, recebemos aqui uma pergunta, né? Via nossa equipe de produção aqui da Ágil Escola de Negócios, que é encabeçada pela nossa diretora de marketing, a Priscila Viela, que o senhor teve aí o prazer já de conhecer. E eu até nem fico surpreso com essa pergunta, eu vou lhe fazer, fique à vontade aí, caso não possa ou não tenha essa condição, né? A gente manda depois a resposta. O caso Enel, né? É Enel o nome da empresa, que é a empresa detentora aí da concessionária de energia em São Paulo, né? Em alguns casos, a pergunta é a seguinte: em alguns casos, pode ser interpretado como cobrança abusiva? Caso sim, por quê? Lembrando que esse caso vem sendo vinculado na mídia, né? Inclusive, me parece que teve até já um despacho aí de justiça para quem já tinha entrado com processo. O senhor entende que esse caso se encaixa um pouco aí com uma cobrança abusiva? Nesse caso, seria uma cobrança indevida, eu acho, né? Eu classificaria como uma cobrança realmente indevida, né? Porque o que eles estão veiculando nos meios de comunicação é que eles, por conta da pandemia, que é realmente compreensível, né? Eles não fizeram as leituras presenciais, mas que fizeram, então, a cobrança pela média dos últimos 12 meses, né? Mas o que a gente tem recebido, até inclusive no escritório, eu tenho algumas ações já em juízo impetradas em relação a isso, né, para rever esse direito do consumidor, a gente percebe que essa cobrança não foi feita dessa forma, né? Foi 2, 3 vezes mais o valor que a pessoa realmente ela tinha de consumo, né, mensal. Então, isso seria realmente uma cobrança indevida, né? Que você vê, a Enel já foi multada pelo Procon, né? Teve uma multa já inicial de mais de 20 milhões de reais, né? As multas previstas no Código de Defesa do Consumidor são multas altíssimas, né? Realmente para coibir a prática abusiva contra o consumidor, que a gente está percebendo, até pelas filas que existem aí na TV, que mostram as filas na Enel, filas gigantescas, pessoas humildes, né, que não têm realmente condições de pagar,
e o que simplesmente eles colocam é que vão parcelar as suas contas em 12 meses. Né? Mas, se você não deve, né, cabe você procurar os órgãos de defesa do consumidor, você pode procurar o PROCON, você pode procurar um advogado de sua confiança, o juizado especial de pequenas causas, né, está aí também para socorrer esses consumidores nesses pequenos casos, né, e não realmente não deixar para lá. O que acontece muito no Brasil é que existe uma cultura do deixa para lá, né? Mas temos bons advogados no mercado, temos a justiça com serviços gratuitos aí também para a população, para que você não deixe ser lesionado por essas empresas, né? Realmente, esse tema aí é um tema, dá para notar aí pela sua explicação, pela sua orientação, que é um tema realmente bastante delicado, né, atualmente. É um tema bastante importante que foi levantado aqui pelo pessoal que está acompanhando o nosso painel da entrevista Ágil de Negócios. E realmente eu conheço pessoas que acabaram passando por situações do tipo, não teve a leitura naquele período e depois alegaram realmente a leitura, como o doutor explicou aí, pela média, só que essa média realmente ela está muito alta. Se fosse realmente uma cobrança daquele período, né, e mesmo assim daria para se discutir, porque também você juntar tudo e querer cobrar, né, seria um negócio meio Exato. complicado para muitas pessoas. Agora, no meu caso, um exemplo, né? Eu tenho o escritório que eu fechei durante meses devido ao distanciamento social, ou praticamente o isolamento, né? Até para obedecer aí o decreto estadual, eu fechei as portas, apaguei as luzes, desliguei disjuntor e tudo mais. Então, assim, teoricamente, eu não consumi energia. Só que, para surpresa, e eu acho que eu não sou o único, né? Pelo que eu tenho notado, outros também passaram por isso, estão passando. Você vem com uma conta lá que tem uma alegação que tem a regra XPTO, mas como é que pode ter tido a cobrança e não somente uma taxa se estava tudo fechado? Tem muita empresa que teve que fechar as portas e está tendo que pagar a conta, né? Só para complementar esse assunto, o senhor não acha? Faz sentido isso? Não, faz sentido, faz sentido. Então, por isso que eu te falei, e nesse caso, o que acontece? A gente tem que realmente buscar a justiça para que ela possa resolver esse assunto, né? Porque o que acontece? Existe, nesses casos, no seu específico, você pode provar que você não esteve aí nesse período, né? Através de testemunhas, através de próprio registro do condomínio, né? Do condomínio que opera aí as salas. E aí a própria perícia, a própria justiça também pode determinar uma perícia no relógio, né, que vai aferir realmente se houve o consumo que foi cobrado de você ou não houve. Então, existem mecanismos realmente para se socorrer da justiça e ver o seu direito alcançado, né? Legal, bacana. E o consumidor que tiver interesse, né, em buscar esse direito, porque se sentiu prejudicado, nesse caso específico da Enel, né? A pronúncia acho que é Enel aí que o doutor colocou aí, eu estava Sim, falando Enel. Enel. Assim, pode ser uma pessoa, um exemplo, um consumidor individual ali sozinho entrar só com o caso dele, ou é mais interessante, de repente, você ter pessoas próximas, vizinhos, na mesma rua, no mesmo bairro, alguma coisa do tipo, e entrar com uma ação conjunta. Faz alguma diferença para nós, consumidores reclamantes, doutor? Diferença em relação a êxito do processo, não, mas nesse caso específico, seria interessante ações individuais, porque cada um tem uma peculiaridade de equipamentos que tem em casa, que isso tudo num processo vai ser verificado, né? Equipamentos que você tem em casa, número de consumo que você tem, quantos moradores você tem em cada residência, qual que era a sua média mensal de quilowatts, né, utilizados. Então, realmente, caso a caso, tem que ser analisado. Tá ok, legal. E gostaria então de emendar aí. Legal, ó, tá chegando uma segunda pergunta aqui para a gente encerrar essa parte da Enel aí no caso, né? A pergunta é a seguinte, Uhum. da Elizabeth, tá? Elizabeth que mandou aí a pergunta é como proceder com a cobrança abusiva da Enel. Eu até acredito que o doutor de alguma forma já respondeu um pouco, mas dá uma direcionada para Elizabeth e os demais, doutor, por favor. Tá. Se você existem duas situações. Ou você realmente aceita aquela conta que te enviaram, parcela, né, faz o parcelamento lá de 12 meses que eles estão propondo, e aí você vai discutir depois na justiça se essa conta estava certa ou não estava, se estava errado, se
te cobraram errado, por você ter pago essa conta, o Código de Defesa do Consumidor permite que esse valor que excedeu, o valor correto, ele tem que ser devolvido em dobro para você. Então, existe um artigo específico no Código de Defesa do Consumidor que todo que você paga indevidamente, isso tem que ser devolvido em dobro para você. Então, é interessante também pontuar isso. Agora, tem outra situação, ou você não paga a conta, né, resolve, não vou pagar, então, e você procura um advogado de sua confiança, ingressa na justiça, pedindo para uma liminar para que não, por exemplo, não cortem a sua luz até que seja finalizada a demanda, o que é possível, porque a gente sabe que processos no Brasil realmente não são muito rápidos, né? Infelizmente, e discutir essa dívida, essa cobrança indevida na justiça. Legal, ok, ótimo. Olha aí, uma aula realmente. Doutor, em cima dessa situação, né, da cobrança abusiva, indevida, e nós estamos falando há algum tempo já sobre a questão da busca pelo direito, ressarcimento, né, por parte do consumidor, eu gostaria de fazer uma nova pergunta. Existem consumidores que acabam, de alguma forma, exagerando nessa busca do seu direito, né, nessa busca do ressarcimento, e aí eu colocaria assim, entre aspas, de má fé? Qual é a tua visão Sim. em relação a isso? Entendi a sua pergunta. Realmente é uma pergunta interessante, porque você vê que alguns anos atrás, com esse advento da possibilidade de você cobrar na justiça os danos morais que você sofreu, porque o dano moral nada mais é do que um dano subjetivo que você sofre. Então, cada um tem o seu dano subjetivo atingido. O que afeta você não me afeta, o que afeta o terceiro não afeta uma outra pessoa, né? E por aí vai. Então, sendo esse dano subjetivo, as pessoas têm buscado na justiça reparações, além de danos materiais, né? Por exemplo, no caso da conta de luz, esse pagamento indevido, abusivo, seria um dano material e também um dano moral daquele que você sofreu. Por exemplo, imagine que você pagou a conta e vier cortar a sua luz, né? Então, você ficou aí 2 dias com a luz cortada, a geladeira com os produtos todos acabou estragando, a sua filha perdeu a aula online. Isso é um dano moral que você sofreu, né? Então, isso te angustiou, isso mexeu com o seu íntimo, e isso é passivo de dano moral, mas realmente algumas pessoas usam isso para indevidamente, né, abusivamente, se socorrerem da justiça com danos morais que não existem. Mas a justiça está aí realmente para coibir essas práticas, né? Realmente as pessoas acabam tendo um revés disso aí, sendo condenadas, né, pela própria justiça, para que isso não aconteça. Mas o que ocorre, ocorre. Legal, é importante ouvir, né? Eu acho que essa posição aí de um especialista aí na área, como o Dr. Ricardo Scarmato, para nós entendermos também como consumidores que existem sim, né? A grande maioria, eu prefiro pensar assim, são pessoas de boa fé, mas infelizmente em todo segmento, em toda categoria, existe aquele ser humano, né? Que ele, entre aspas aí, ele não tem tanta boa fé assim, então ele acaba agindo de má fé. E isso acaba, inclusive, prejudicando muito o trabalho de todo mundo. E a justiça realmente está aí para filtrar né, e ser justa, né? Olha só, sem a redundância aí, mas a justiça ela tem que ser justa realmente. Cabe ao Né? bom profissional também, quando recebe o cliente no escritório, a verificar realmente se aquele possível cliente, ele tem um dano afetado, né? Se ele tem realmente um dano para ser questionado na justiça, não simplesmente ingressar na justiça para abarrotar mais ainda, né, o judiciário, que está aí com milhões de ações para julgar por mês, né? Perfeito, muito bom isso que o senhor falou, porque na realidade isso mostra realmente a questão da ética, né? Profissional aí no caso, a questão orientar o cliente, e eu imagino não, eu tenho certeza que em suas palavras é isso que o Scarmato Mazzolin faz, que é orientar o cliente no caso, até para verificar se realmente procede seguir com aquela ação, né? E eu tenho certeza também que muitas vezes até recusar aí
determinadas ações porque não estão convencidos de que aquilo realmente é devido. Não, é bem interessante mesmo. Parabéns aí, eu acho que essa sua fala aí, ela mostra realmente a importância da seriedade por parte dos profissionais aí, dos advogados e dos escritórios de advocacia. Eu gostaria, então, agora, olha só, acho que não poderia deixar aí de fazer essa pergunta em relação, estamos passando ainda, né, infelizmente, por essa questão da pandemia, né? Logicamente que nós temos aqui na Ágil Escola de Negócios, acredito que aí na Scarmato Mazzolin também, o aspecto da saúde ele é prioritário, claro, sempre, né? Mas nós somos uma escola de negócios, então nós deixamos um pouquinho esse aspecto da saúde aqui do ladinho e trazemos a discussão de economia, a discussão de negócios. E nesse caso específico do tema de hoje, eu gostaria de saber o seguinte, né? Durante a pandemia, essa situação toda de cobranças abusivas ou indevidas, ou questão até que a gente acabou de falar do ressarcimento com má fé por parte do consumidor, isso aumentou, né? Aumentou muito, não aumentou, diminuiu, foi ou está sendo fácil resolver, né? Ou difícil, tem, assim, muitos processos, tipo de penalização, né, que está sendo dada, que situação, é um panorama geral aí na pandemia em relação ao mesmo contexto antes da pandemia. Como é que o senhor vê isso, doutor? Tá, entendi. Realmente, esse ano, nós não temos ainda uma apuração ainda fiel, né, sobre os números de reclamações esse ano, mas porque a gente tem acompanhado aqui pelo escritório, verifica-se que cresceu bastante, até porque com o advento da pandemia e de você ter que ficar em casa, trabalhar de casa, muita gente pedindo comida, aí você tá lá trabalhando, você lembra, preciso comprar um espelho novo, quero trocar o meu lustre e tal, e você acaba fazendo essas compras online com mais frequência, né, e com um número maior. Então é natural que as reclamações nesse aspecto aumentem. Só para você ter uma ideia, comparando, se a gente verificar o ano passado, porque só para entender, essas questões de cobrança abusiva vêm crescendo já ano a ano, tá? Então, se a gente pegar um dos sites de reclamações que é o Reclame Aqui, no ano passado, ele teve um número de mais de 3 mil reclamações contendo a palavra cobrança abusiva, né? Então, assim, dentre as milhares de reclamações que eles tiveram, contendo cobrança abusiva especificamente, foram mais de 3 mil, que é um número, assim, muito significativo. Correspondeu, para você ter uma ideia, a mais de 30% em relação ao ano anterior. Então, acredito que esse ano, quando fizermos esse levantamento, teremos realmente esse número até dobrado, né? Porque porque a demanda foi muito grande, né? Dessas empresas que tiveram que se adaptar às entregas online, a todo esse serviço diferenciado, a se preocupar com os protocolos de segurança, né, por causa da pandemia, então acredito que isso vai crescer bastante. Né? É interessante, né? Realmente, então, o volume aumentou e muito em relação ao ano anterior. Isso que nós tivemos 2 meses aí antes, né, de entrar no isolamento, né, no isolamento social ou distanciamento social, lá em março. Mas pelo que o doutor explicou, então, realmente cresceu bastante. Eu estou até surpreso. Eu não imaginava aí esse crescimento tão grande. Só que aí, ao mesmo tempo que o doutor estava explicando, eu fiquei aqui me imaginando, né? Eu já tinha tido uma situação passada, alguns anos atrás, que eu fui cobrado, até gostaria de fazer esse registro aqui, por uma empresa financeira, né? De compra de produtos. E lá na época, lá há muitos anos, isso aí tinha lá uma quantidade de boletos, parcelas, foi tudo pago, veja só. E começaram a me ligar para cobrar uma parcela que, segundo eles, teria ficado pendente. E eu tinha até a autenticação, né, que eu tinha pago aquilo. E é engraçado, doutor, porque eu até acho que é legal a gente voltar um pouquinho antes de falar aí da questão do aumento de novo, porque eu avisei, né, naquela coisa até natural, assim, né, a pessoa liga, não, olha, eu paguei, tal data, tal, não sei o quê, então manda comprovante, essas conversas naturais da negociação. Só que essas empresas, eu acho que elas não têm controle, porque desligou um, aí o outro liga de novo, sabe? Coisas assim, né?
E aí, olha, não, já paguei, sabe aquela coisa? Só que chega uma hora que você fala assim, pô, eu já falei para vocês 1000 vezes que eu paguei, né? Aí você já perde um pouco a paciência. E aí, na ocasião, lá anos atrás, ainda não conhecia o escritório de vocês, claro, né? Eu consultei um outro advogado que me foi indicado na ocasião, e ele entrou, né? Eu falei, olha, cara, eu não aguento mais, porque eu já falei para eles, eu mandei até e-mail, sabe? E eu não sei o que aconteceu, acho que é algum bug interno de sistema, não sei exatamente. Continuavam me cobrando aquele boleto que eu tinha, inclusive, autenticado o pagamento. O advogado realmente ele entrou com um processo e, para minha surpresa, porque eu não esperava, eu só queria que parassem realmente as cobranças, eu ganhei lá o valor, eu ganhei a causa, né? Eles pararam de me ligar e fui premiado ainda de receber um valor que eu, né, o advogado que cuidou de tudo lá, correspondente ao valor do boleto, que era até maior o valor, que eu acho que está dentro aí do que o doutor Ricardo falou. Eu achei legal colocar esse caso aqui para exemplificar. E no caso dos aumentos, né, fora esse processo, eu nunca tinha feito reclamações, mas durante a pandemia eu fiz 3 reclamações em Anatel, Reclame Aqui, então acho que isso também contribui aí um pouquinho com a sua orientação a respeito do porquê, né, que cresceu. Veja, no meu caso, foram 3 para quem era 0, então realmente isso acaba contribuindo aí com esse aumento. Tá, né? Faz sentido? Não, faz sentido, faz sentido. Realmente, essas empresas de cobrança, elas, às vezes, nesse caso seu, realmente é uma conduta criminosa, né? Você já havia pago e isso era uma prática realmente abusiva da empresa, né? Aí não se sabe realmente o que é, né? Se é o gestor da empresa que não se atenta para o sistema, para que isso não fique perdido lá, né? Mas, enfim, você conseguiu resolver de uma forma, É. né? De uma forma correta. Mas o que é importante é sempre sempre o consumidor atentar que existem canais de reclamação que ele pode se socorrer, né? E esses canais hoje são muito importantes. Por exemplo, eu posso falar do Reclame Aqui, que realmente é um canal de monitoramento e que existe para que você realmente se use para né, deixar todas as suas críticas e até elogios, né? Tenho muito que acompanho bastante aqui, e tem clientes que fazem elogios às empresas, né? Por que não? Né? Então, Sim, ou seja, perfeito. a empresa, porque a empresa está falível, né? Ela está falível a cometer um erro. Então, agora, se ela vai lá e corrige, ok. Se ela não vai, você continue buscando o seu direito, né? No caso, por exemplo, dessas empresas de telefonia, né, as empresas de fornecedora de luz, de água, existem as empresas reguladoras para cada setor, que também você pode registrar sua reclamação lá. Aí você faz que nem nós estávamos conversando no começo, né? Guardar todos esses protocolos, essas reclamações, essas conversas, para depois você realmente estar municiado com documentos para buscar os seus direitos na justiça. E eu posso garantir por experiência própria que se no caso das operadoras de telefonia não for resolvido diretamente com a operadora, acione a Anatel, porque realmente eu fiz isso e eu fiquei surpreso com o tipo de atendimento, sistema. A minha surpresa foi positiva, eu não esperava, e né, de um órgão aí que é um órgão público, vamos colocar assim, né? E fiscalizador, e realmente resolveu. Doutor, o que fazer o consumidor, no caso, o que o consumidor ele pode fazer, então, para evitar ou corrigir esse tipo de situação toda aí que a gente está falando dessas cobranças abusivas ou indevidas? Vamos passar a régua aí. O consumidor realmente ele é vítima, né? Ele é vítima, ele não espera que isso aconteça, né? Se ele não pagou determinado dívida que ele tinha com aquela empresa, né, por algum motivo pessoal dele, particular, perdeu o emprego ou realmente comprou mais do que podia, né? Ele pode ser cobrado, mas não dessa forma abusiva, né? Então, na verdade, o consumidor ele não é, como nós conversamos um pouco atrás, aí, ele não é culpado de que as empresas façam porque nada justifica uma cobrança abusiva, indevida, perturbando o seu sossego, perturbando o sossego da sua família, se você tem uma dívida ou não, né? Isso não dá nada em nenhum lugar que fale que o credor pode agir dessa forma. Tá, e no caso da empresa, vamos inverter um pouco aí, né?
Tá bem entendido aí a tua explicação. No caso da empresa, então, o que a empresa pode fazer também da mesma forma para evitar ou corrigir aí esse tipo de situação? Qual seria aí uma recomendação que o doutor Ricardo passaria? Eu sei que o assunto pode ser muito amplo, né? Mas de Sim, forma mais macro ali, mais resumida. tá. Se a empresa realmente está preocupada com o consumidor, quer fidelizar o consumidor, quer que ele volte a comprar na empresa, ele tem que se cercar das ferramentas necessárias, dos mecanismos disponíveis para que os seus prepostos, né, os seus funcionários, eles atuem com cautela, que eles atuem dentro da legalidade, né? Ele tem que ter um departamento jurídico que oriente, que monte um planejamento, né, de trabalho para que possa realmente não estar ferindo o Código de Defesa do Consumidor e assim ela ficar sempre classificada como uma empresa séria, né, uma empresa que está preocupada além de entregar o produto, de fazer o pós-venda, né? Que o pós-venda é também a cobrança, né? É você cobrar de forma humana, cobrar de forma correta, justa, dentro da lei. Eu acho que é isso que a empresa pode buscar. Seria possível acrescentar aí nessa orientação toda a importância, né, da empresa olhar para a questão do treinamento no que diz, nós somos uma escola, treinamento no que diz respeito a atendimento, né? A equipe de atendimento, a questão de tecnologia, como o doutor falou muito bem, aí a questão dos sistemas, porque muitas vezes a empresa, eu acredito, fica vendida, né? Essa é a palavra, por uma deficiência de sistema que não municia ela, né, a contento, no caso, para que ela possa realmente enxergar essa situação. Eu sei que tem empresas, logicamente, que guardada a proporção aí, considerando o porte da empresa, mas tem empresas que trabalham com ouvidoria, né, sistema de ouvidoria, de saque, ou mesmo uma ouvidoria mesmo ali, para uma eventual reclamação, elogio, sugestão, mas uma coisa mais investigativa no ambiente interno da empresa. Eu acho que também outro ponto bastante importante que o doutor colocou, essa questão da empresa estar próxima do jurídico, né? Seja com o jurídico próprio, ou seja com um parceiro de sua confiança, um fornecedor de sua confiança, que lhe respalde nos aspectos jurídicos. Então, assim, doutor, está correto complementar com todas essas situações os processos bem definidos? Exato, tá corretíssimo, Ronaldo, porque você vê que existe uma ideia no Brasil que advogado você só contrata quando você está com problema, né? E, na verdade, não é assim, né? Você tem que ter uma advocacia preventiva na sua empresa, ou até para você mesmo que está começando a montar um negócio, fazer uma consultoria, né, empresarial com um advogado, um escritório da sua confiança, para realmente definir os processos que serão aplicados na sua empresa, né? Processo de vendas, processos contratuais, né, leis trabalhistas, enfim, toda uma situação que a empresa passa durante a sua vida, né, que se ela tiver essa consultoria preventiva, ela realmente vai minimizar assim gigantescamente o número de problemas que ela vai ter com o consumidor, com o seu funcionário, né, e com diversos outros problemas que ela possa vir a ter no futuro. Legal, bacana. Olha só, pessoal, estamos aqui hoje, então, no nosso painel Entrevista Ágil de Negócios com o Dr. Ricardo Scarmato, do escritório Scarmato Mazzolin, né, advogados associados, trazendo aí uma discussão bem legal, né? Eu estou aqui aprendendo muito e eu acredito que vocês também, com o Dr. Ricardo, a respeito das cobranças abusivas e indevidas e como lidar, né, com esse tipo de situação. Doutor, eu tinha feito aqui uma última pergunta ainda dentro desse âmbito aí, no caso da cobrança abusiva ou indevida, mas eu até acho que o doutor acabou já orientando no decorrer bastante sobre isso. Fique à vontade para complementar se for necessário. Eu perguntaria o seguinte, né? Na esfera legal, quais são os direitos aí, pelo menos principais, das partes nesse tipo de ocorrência? Tá. Antes de mais nada, Ronaldo, é importante que o consumidor consulte sempre um profissional de sua confiança, um advogado, leve todas as provas que ele tem em mãos, relate todo o ocorrido, e a partir daí é que o advogado pode realmente dizer qual é o caminho a seguir, né?
Então, de forma assim ampla, eu posso dizer que o Código de Defesa do Consumidor ele engloba inúmeros direitos que muitas vezes eu tenho certeza a maioria não sabe, desconhece, relações de consumo diária com bancos, com os operadores de telefone, com as operadoras de energia, de água, no seu condomínio, enfim, uma série de situações, compras online, pedido de comida, ou seja, uma série de situações que o direito do consumidor ele realmente protege aquela pessoa que teve seu direito atingido. Então, é muito importante procurar um profissional, entrar em contato, e aí realmente ele vai te orientar da melhor forma possível como agir nesse caso. Legal, bacana. Doutor, a proposta realmente era olhar, né, para esse cenário das cobranças abusivas e indevidas. E aqui a nossa entrevista, as informações que o doutor trouxe, ficaram então nesse âmbito aí no caso. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta, mas agora olhando um pouco para outro cenário, né? Eu acho que seria legal a gente não deixar passar a oportunidade de tê-lo aqui conosco hoje, dando essa aula aí, que seria no caso das cobranças devidas, tá? Cobranças que é devida, que é correta, tá adequada, né? Qual é a dúvida que eu gostaria aí de ouvir a sua opinião, a sua visão? As empresas hoje, né, no cenário de pandemia, ou mesmo antes da pandemia, as empresas no país, no Brasil, elas são flexíveis o suficiente para tratar esse tipo de situação, né? Na negociação, elas são flexíveis o suficiente, a grande maioria ou não? Qual que é a tua visão como especialista atuando nessa área? Sim, realmente a grande maioria das empresas são empresas sérias, né? O pessoal que está aí lutando para manter a empresa funcionando, né? Nesse país nosso que sabemos que não é fácil, elas têm realmente protocolos sérios de cobrança, né? De cobrança de forma devida, né? Para atuar junto ao consumidor, né? Então, por exemplo, um consumidor lá deixou de adimplir com um dos boletos que ele tinha com aquela empresa e a empresa entrou em contato de forma correta, durante a semana, no horário sem ameaçar, sem coagir, sem nada. Aí esse consumidor realmente ele deixou de pagar e ele não quer mais. Ele falou: não vou pagar, deixa para lá, espera acontecer alguma coisa. Aí a empresa passa para o próximo mecanismo, que seria negativar o nome do consumidor, né? Mas mesmo negativando o nome do consumidor, ela tem que avisar por carta que ela está fazendo isso. Então, só saindo um pouco fora da coisa devida, mas para demonstrar que dentro da cobrança devida e da negativação devida que a empresa pode fazer, ela tem que informar antes que ela vai fazer isso, para dar mais uma oportunidade para o consumidor resolver o problema dela, né? Então, se ela seguir todos esses protocolos, mecanismos, seguir o que está na legislação, tá ok, ela não vai sofrer nenhuma penalidade, né? Mas se ela realmente resolver abusar do que ela tem em mãos, né? Você vê que tem um caso que a empresa de cobrança ela descobriu o telefone do vizinho, que a pessoa não estava atendendo o telefone e resolveu ligar para o vizinho e falar: pede para o seu vizinho entrar em contato com a empresa X, porque ele tem um débito com a gente. Então, isso não pode, né? Você está expondo ao ridículo, realmente o que a legislação fala, né? Expor ao ridículo o consumidor. E isso realmente não pode, e é crime, como a gente já conversou sobre isso. Legal, doutor, na tua opinião, né? As empresas, elas hoje, na cobrança devida ainda, elas estão flexíveis assim ao ponto na negociação, né? Elas estão, na tua visão, elas estão abertas para essa questão da negociação? Um exemplo, para ouvir uma proposta do cliente, coisas do tipo. Qual é a tua Sim, visão sim. sobre isso? Sim. As empresas grandes, empresas sérias, elas estão realmente abertas para uma negociação, elas estão abertas para um possível parcelamento da sua dívida, né? Você vê aí que geralmente sempre acontece multirões, né? Até o próprio Procon ele proporciona isso aos consumidores, né? São multirões de dívidas, né?
e para você realmente eliminar a sua dívida, pagar, parcelar, eliminar juros, né? As empresas sérias, repito, elas estão abertas a isso, né? As que infelizmente não são sérias é as que só cometem crime, cometem abusividade, né? Essa a Legal, gente muito já não bom. pode responder por elas, né? É verdade, o doutor tem razão. É excelente explicação. Doutor, estamos chegando aí na reta final da nossa entrevista Ágil de Negócios, já segurando aqui o doutor Ricardo Scarmato, já por quase uma hora aqui nessa entrevista, que eu estou tendo o grande prazer de mediar, né? Esse bate-papo aqui. E eu gostaria, então, eu sei que o doutor já falou bastante aí, deu várias dicas, até sem, né, sem notar aí necessariamente que eram dicas, mas eu gostaria, como de costume aqui para os nossos entrevistados, que o doutor deixasse uma dica, né, para quem está acompanhando aqui a nossa live, o nosso painel Entrevista Ágil de Negócios. Seja um consumidor pessoa física ou pessoa jurídica, ou caso uma dica para quem é empresa. O senhor poderia, então, deixar essa dica? Claro, claro. Maior prazer, Ronaldo. Eu que agradeço a entrevista, muito boa. É muito pertinente tocar no assunto do direito do consumidor. É um assunto que me apaixona. Eu gosto muito, porque a gente está dia a dia interligado com essas situações de relação de consumo no país, né? E não sabemos no nosso direito, né? Então, a dica que eu dou é: busquem sempre um profissional de confiança para uma consulta pessoal, você, pessoa física, empresa, porque você deixar para resolver isso depois, ou deixar rolar, o barato lá na frente vai sair caro, né? Eu costumo brincar que não vai querer ser advogado do Google, né? Procura um profissional sério, porque ele pode te orientar, ele pode te dizer o caminho correto a seguir, né, com essas abusividades que a gente sofre todo dia. Nós tocamos aqui no assunto das reclamações abusivas, indevidas, mas existem inúmeras situações que o Código de Defesa do Consumidor protege aquela pessoa no dia a dia dela. Então é só você realmente consultar um profissional, que aí você vai saber o caminho correto a seguir. Essa dica, ela vale ouro. Pessoal, ouçam aí a dica do especialista, realmente, né? Resumindo aí, sigam, consultem sempre o especialista aí na área jurídica para não cometer, não fazer besteira e até mesmo perder o seu direito, né? Porque você não soube ali, talvez, não tenha seguido essa dica aí do doutor Ricardo. Doutor Ricardo, agora sim, então, finalizando aí nossa entrevista, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação, em nome da Ágil Escola de Negócios, em meu nome, Ronaldo Vitória, fundador e CEO da escola, em nome da nossa diretoria de marketing, aqui representada pela Priscila Biela, agradecer sua participação e também gostaria agora de pedir que o senhor deixasse um recado aí para quem ainda tiver alguma dúvida ou para quem deseja uma consulta, né? O senhor falou muito, consulta o especialista e tal, legal, mas quem tem interesse aqui, de repente, de tirar uma dúvida, consultar lá Scarmato Mazzolin, onde que ele liga, com quem que ele pode falar para obter essa orientação? Por gentileza, agradecemos, né? E o seu recado aí final. Tá, eu que agradeço, Ronaldo, agradeço a você, a Ágil e a toda a sua equipe, mais uma vez pelo convite. Foi muito esclarecedor, muito importante essa entrevista no dia de hoje. E quem tiver alguma dúvida sobre o seu direito, seja do consumidor, seja empresarial, seja trabalhista, pode consultar as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, que é Scarmato e Mazzolin, né? É só colocar lá que você vai ter acesso a isso. Vídeos, também pode consultar essa entrevista, vai estar disponível também no YouTube, né? Mais à frente, na Ágil, né? Escola de Negócios, essa escola inovadora que está no mercado já há muito tempo, e essa pessoa maravilhosa do Ronaldo. Mas assim, consulte nossas redes sociais e através delas vocês podem tirar todas as suas dúvidas informativas e saberem quais são os direitos que lhe pertencem. Legal, eu vou pedir aqui para a nossa equipe de produção aqui, para eles colocarem aí na legenda, então, o endereço aí da Scarmato e Mazzolin, né?
Isso. Eu falei durante toda a entrevista aí Scarmato Mazzolin, porque já vai no automático, mas é Scarmato e Não, é Mazzolin, isso mesmo, né? é, Até peço é. desculpas aí por isso, tá? Não, Mas imagina, tá legal. certo. Não, Ok. inclusive no Instagram, no Instagram é Scarmato Mazzolin, entendeu? No Ah, Instagram é legal. Scarmato Então, Mazzolin. ok. Então, Mas se não estou colocar, errado, você então, pode entrar no ok. nosso, não, só que eu acabei esquecendo aqui, você pode entrar no nosso site também, que é www.escarmatoemazolin.com.br. www.escarmatoemazolin.com.br. Escarmatoemazolin.com.br, Legal. isso. Legal. Tá bom? A nossa equipe de produção aqui, encabeçada pela diretora de marketing, a Priscila, eles estão colocando aqui na legendinha para que o pessoal possa acompanhar. Então, aí, antes de finalizar realmente aqui o nosso painel, entrevista ágil de negócio, está aí aparecendo na telinha para todo mundo. Eu quero aqui oficialmente também agradecer a todos que acompanharam aqui, que entraram, que saíram, que voltaram. Que acompanharam a nossa live, o nosso painel Entrevista Ágil de Negócios. Toda quarta-feira, às 17 horas, a Ágil traz um convidado do mercado, um especialista. Hoje, o doutor Ricardo, né, Scarmato, da Scarmato e Mazzolin, advogados associados, abordando aí o tema cobranças abusivas indevidas e como lidar com elas. E quero, para finalizar, também agradecer mais uma vez, né, como de costume, os nossos dois parceiros aí, patrocinadores desse painel de hoje, especificamente, o empresário Marcos Pazin, né, mandar um abraço para ele, da empresa Saúde One, que é o RP da saúde, é o sistema mais inteligente aí para a gestão da área da saúde. E também o Davi Mota, que trabalha com, é um empresário também, né, possui uma franquia da empresa Marca Protegida, um grande parceiro, que cuida de marca, registro de marcas e patentes aí. Tem um pouco a ver aí também com a área, né, do Dr. Ricardo aí, tem um aspecto legal aí envolvido nisso. E para quem tiver interesse em obter informações a respeito desses dois parceiros patrocinadores, os telefones 11 São Paulo, 3819-2734 e 11, né? O celular 94739-3547. Doutor, então, mais uma vez, muito obrigado, até a próxima e sintam-se abraçados. Eu que agradeço, Ronaldo. Até a próxima. Um abraço. Obrigado.